Então, o ministério de célula é uma das melhores maneiras de cumprir a ordem de Cristo, que é fazer discípulos. Os líderes de célula estão cumprindo Mateus 28, 18, 20, quando começam a supervisionar os novos líderes que deixaram suas células para começar seus próprios grupos. Então, o crescimento das células baseia-se na formação de líderes de dentro da própria célula. Então, dentro da própria célula é que tem que sair os futuros líderes, tem que ser formado dentro da própria célula, tem que ser trabalhado, tem que ser treinado, tem que ter acompanhamento, o líder tem que estar junto com as pessoas que ele está vendo que tem realmente esse chamado para estar debaixo dessa multiplicação mais emergente, né? Então, você vai estar investindo na vida dessa pessoa, então, tendo mais tempo com ele. Então, a prioridade mais alta do líder é identificar dentro da sua célula os futuros auxiliares, e aí ele vai começar o processo de mentorear essa pessoa dentro da célula. Então, dá uma atenção mais especial para essa pessoa que foi identificada dentro da célula, e vai ter um investimento alto em cima dessa pessoa para que ela possa desenvolver e crescer, ter esse investimento. E aí não dá às vezes para focar em todos, porque alguns têm um processo mais rápido, outros mais lento, mas você vai focando. Por quê? Porque a célula precisa multiplicar. Nós vamos falar mais na frente por que as nossas células precisam e devem multiplicar, que tem que multiplicar. E porque, se elas não multiplicam, o que está acontecendo com as nossas células, né? Então, nós também falamos que o pesquisador, que é o Joel Comiskey, ele fez uma grande pesquisa e descobriu que as células não são a resposta, a não ser que os membros do grupo se tornem líderes de célula. As células vão estagnar e morrer se não tiverem novos líderes. Se ficar só naquele grupinho, se ficar só naquela comunhão, se ficar só naquele período de amizade, eu gosto tanto de estar na minha célula, e gera aquilo ali, um grupinho, não é? E aí, se não for formado novos líderes ali, aquela célula ela vai estagnar, ela vai morrer. Então, a resposta para isso é a multiplicação. Então, nossas células, elas têm que multiplicar. Amém? Nós falamos também que a multiplicação é questão de saúde. Quando as pessoas ouvem que a multiplicação da célula é o principal objetivo do ministério em célula, elas pensam nos números. Nós não estamos pensando somente nos números, mas é claro que nós queremos ver a igreja crescendo, formando, gerando, levantando novos discípulos. Mas a gente sabe que o nosso foco maior não é só os números, e eu quero que você entenda, que você compreenda isso, mas que o crescimento da igreja é o nosso objetivo final. Nosso objetivo é que a igreja cresça ou que a igreja diminua? Você pode responder mais forte? Todos nós queremos ver a igreja crescer, a igreja avançar. Então, esse é o objetivo final. Então, na verdade, a situação é exatamente inversa. A principal preocupação é a saúde da igreja. Então, se a igreja está com saúde, se a minha célula está com saúde, bem nutrida, bem alimentada, ela vai fazer o quê? E vai fazer o quê? Multiplicar. Estou falando da multiplicação. Ela vai multiplicar. Então, uma célula saudável, ela tem que multiplicar. Então, a principal preocupação nossa é a saúde da igreja, não é? Então, quando nós vemos pessoas saudáveis, famílias saudáveis, jovens saudáveis,
lares saudáveis, a igreja está saudável, é claro que as células elas vão multiplicar. Então, o fato é que as células saudáveis são células que se multiplicam. Amém? Então nós temos que ter esse alvo, irmãos, de fazer a igreja crescer com células saudáveis, né? Nós também falamos sobre a pesquisa do Christian, que descobriu 8 qualidades de todas as igrejas que crescem. Depois de processar 4,2 milhões de dados em 1.000 igrejas, em 32 países, ele disse assim: se fôssemos identificar um princípio como o mais importante, então seria, sem dúvida, a multiplicação dos grupos pequenos. Então, a coisa mais importante para a gente é a multiplicação. Nossas células precisam multiplicar. Vocês estão entendendo o contexto, né? Sim ou não? Estão entendendo o contexto? O contexto é tudo aquilo que eu falei antes. A nossa visão não é somente números, mas nossa visão é uma igreja saudável. Células saudáveis. Então, quando isso acontece, há essa multiplicação. Então, dentro dessas pesquisas aí, de mais de 1.000 igrejas e em 32 países, eles descobriram que, sem dúvida, a multiplicação dos grupos, das células, era a coisa mais importante. Então, por isso que a gente tem que procurar ter células saudáveis. Então, o foco na consequente multiplicação é necessário para a saúde da célula. Não é um jogo de números ou uma armadilha estatística. Pelo contrário, é a única forma de manter a célula saudável. Quantos querem manter suas células saudáveis aí? Ela tem que multiplicar. É a única forma da sua célula estar saudável, é a multiplicação. Estão entendendo? Se não multiplica, ela estagna. E se ela está estagnada, está acontecendo alguma coisa dentro da nossa célula. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ter células saudáveis e células que se multipliquem. Amém, irmãos? Nossas células têm que multiplicar. Então preste atenção nos detalhes. Embora a visão, estratégia seja a multiplicação das células, os supervisores precisam gastar a maior parte do seu tempo focalizando nos detalhes, levantando novos líderes, promovendo o evangelismo e discipulado e mantendo os líderes de células saudáveis. Irmãos, por favor, alguém pode pegar a criança aqui, porque senão nós estamos gravando aqui. Algum líder pode cuidar dela? Então, irmãos, nós temos que analisar isso aqui, que se nós mantermos os líderes saudáveis, nossas células vão crescer saudáveis. Qual é o nosso foco? É que a nossa célula seja saudável ou não? Que ela venha crescer com qualidade ou não? Só cuida dela um pouquinho ali. Então essa tem que ser a nossa visão, irmãos, como igreja. Nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Primeiro, diga, levantando novos líderes. Como é que a gente levanta novos líderes? Detectando dentro da célula, não é? Foi isso que a gente falou? A gente vai detectar aquelas pessoas dentro da nossa célula. Segundo, nós vamos investir neles, estando junto com eles, orando, acompanhando, não é? Depois, nós temos que promover na nossa célula evangelismo e discipulado. Não podemos perder o foco do discipulado. Nosso foco tem que estar sempre também no nosso discipulado, não é? E mantendo os líderes saudáveis. E isso a gente se estende para dentro da nossa célula.
também nós temos que manter as pessoas dentro da nossa célula saudáveis. Os nossos liderados têm que estar sendo saudáveis. Como é que eu vou ter liderados dentro da minha célula saudáveis? Alguém pode me responder? É isso mesmo. Mas eu queria ouvir de mais gente. Como que eu posso manter os meus liderados na minha célula, que eles se tornem saudáveis? Como? Alguém pode dizer mais forte? Discipulando. O discipulado é que vai manter. Então, por isso, nós não podemos perder o foco do discipulado. Não perca jamais o foco. Preste atenção nos detalhes. Fala aí para essa pessoa que está no seu lado. Preste atenção nos detalhes. Irmãos, e para que a nossa multiplicação aconteça, o líder deve fazer algumas coisas certas. Se nós não fizermos as coisas certas, não vamos ter multiplicação. É função do supervisor ajudar o líder com cada uma dessas coisas. E também é função do líder de célula ajudar os seus liderados dentro da sua célula. E um dos detalhes mais importantes é encontrar um auxiliar. O supervisor deve trabalhar com o líder de célula para identificar um auxiliar em potencial, que tenha, primeiro, fale comigo, fome por Deus. Segundo, fidelidade. E frequência e participação na célula. Quando a gente começa a identificar isso nessas pessoas, nós começamos a investir. Então, o supervisor deve ajudar o líder a se aproximar e desenvolver o auxiliar. Porque assim, quando você está desenvolvendo essa pessoa, você já sabe que ele está sendo preparado para a multiplicação. Então, há vários outros detalhes que são essenciais e que um supervisor precisa tratar com seus líderes. Os líderes precisam melhorar as dinâmicas da célula, discipular os membros da célula, evangelizar novas pessoas para a multiplicação da célula, focalizar em um detalhe a custo de outros, vai diminuir o ritmo de crescimento e até mesmo interrompê-lo. Se um líder se concentra apenas na dinâmica da célula, por exemplo, a edificação, a habilidade de ouvir, o desenvolvimento da liderança vai se prejudicando. Se o líder só focalizar em discipulado, o grupo vai crescer para dentro e estagnar. Se o líder centralizar no evangelismo, muitos cristãos vão sair pelas portas do fundo. Para que os líderes de célula alcancem o ponto da multiplicação das células, eles precisam fazer bem muitas coisas e devem ser parabenizados e honrados por isso. Para a multiplicação de uma célula, o líder precisa orar, diga, orar diariamente pelos membros da célula. Segundo, preparar-se espiritualmente diante de Deus. Terceiro, diga, visitar os membros do grupo ou da célula regularmente. Fazer diversos telefonemas para convidar visitantes, preparar as reuniões da célula, fazer qualquer outro preparativo. E, sobretudo, treinar novos líderes que conduzam as novas células. É um pacote completo. Aí, será que o líder vai ter condições de estar fazendo tudo dentro da célula? Por isso que nós estamos trabalhando com um líder como um facilitador. Nós já falamos aqui, o líder tem que falar dentro da sua célula, no máximo 30%. 70% é a interação dentro da célula, procurar envolver todo mundo dentro da célula, porque esse líder se torna esse facilitador. Então, os bons líderes, irmãos, eles vão delegando tarefas o máximo possível, porque quando você delega essas tarefas, você vai estimulando outras pessoas, motivando outras pessoas, envolvendo outras pessoas, levantando outras pessoas, não é? Então, estimule pessoas a visitar, a fazer telefonemas, porque o líder,
ele pode fazer isso. Dentro da célula ali tem 10 pessoas, aí, fulano, meu querido, essa semana você vai fazer uma ligação para algumas pessoas, você pode fazer isso? Você pode mandar mensagem essa semana? Ah, posso. Semana que vem, você pede outro para organizar um evangelismo. Você pode organizar um evangelismo? Posso. Então, ele vai começando a delegar. E nós também temos aquele cartão de tarefas da célula, né, que você vai entregando as funções, né, de tarefas e funções dentro da célula, para que todos estejam envolvidos dentro da célula. Porque quando todo mundo está envolvido dentro da célula, o clima é diferente. A alegria é diferente. O líder, ele não se torna para o líder aquele cansaço, porque quando chega o dia de célula para muitos, meu Deus, hoje é célula. Aí ele pensa que tem que evangelizar, ele pensa que tem que dar a palavra, ele pensa que vai orar, ele pensa que vai dar os recados, ele pensa que vai chegar cedo para organizar as cadeiras, ele tem que organizar a comunhão, então ele vai fazer tudo, então se torna um peso. Mas quando nós começamos a delegar tudo isso, chega no dia da célula, tem aquele alívio, aquela alegria de, poxa, nós vamos estar na célula, e você vai ser aquele facilitador, você vai vendo todo mundo se envolvendo dentro da célula, e todo mundo crescendo dentro da célula. O clima vai ser diferente, a célula vai ser diferente, né? E a gente precisa estar focado nisso, em delegar essas tarefas. Então, nós temos que delegar essas funções para essas pessoas. Agora, eu vou entrar já na parte que me cabe. Essa semana eu fiz um resumo da semana passada, falar algumas coisas que nós estamos falando nesses dias. Então é assim: estabeleça uma data para multiplicação. Todo líder de célula precisa ter uma data. Todo líder de célula precisa estabelecer uma data para sua multiplicação. O supervisor e o líder de célula devem sonhar juntos. Por que eu estou falando sobre supervisor? Porque nós estamos crescendo bastante, então estão surgindo novos supervisores. Então, quando você for o próximo supervisor, você já vai estar por dentro do que a gente está falando sobre supervisão. Quantos recebem aí? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Então, você já vai estar abrindo a sua mente e seu coração para entender e compreender realmente o papel do supervisor na visão, onde ele está se enquadrando dentro dessa visão, sabe? Então, assim, isso é muito importante. Estabeleça data para multiplicação. Então, o supervisor vai sonhar junto com o líder de célula. Dia tal vai ser a multiplicação da nossa célula. Nós já demos alguma estratégia, né? Você identifica aquele líder em potencial que está ali, investe na vida dele, está junto com ele ali, levantando, orando, clamando, preparando ele, e aí você vai começar a sonhar junto com o seu supervisor, o líder de célula, junto com a célula, a data da multiplicação, né? Estabeleça o alvo da data da multiplicação. Toda célula tem que ter um alvo. As pessoas têm que chegar dentro da sua célula e saber que a sua célula tem um alvo. Elas vão olhar ali e ver: olha, o alvo da nossa célula, a data da multiplicação da nossa célula é dia tal. Nossa célula vai multiplicar. E toda reunião você vai olhar para ali e vão estar orando ali em cima dessa data de multiplicação. Então as pessoas já estão sendo motivadas aí, sabendo que a célula, ela precisa multiplicar. Nós precisamos multiplicar nossas células, não é? Então precisamos ter esse alvo para essa multiplicação. Só que é uma multiplicação com qualidade. Nós tratamos sobre isso, falamos sobre isso, e sempre vamos estar falando sobre isso, não é? Não é uma multiplicação de qualquer jeito, de qualquer forma. É uma multiplicação bem trabalhada. Então, o líder, o supervisor deve sonhar junto sobre uma data concreta para a multiplicação dessa célula. Então, a data ela deve ser distante, suficiente para garantir
a saúde da célula. Então, os líderes devem discutir o alvo da multiplicação com os membros da célula, considerando que a reprodução da célula envolve todos os membros do grupo e também que eles podem estar realmente participando disso, né, envolvendo. E aqui ele faz uma entrevista também com 700 líderes de célula. Foram entrevistados no questionário para o doutorado dele. Aí ele pergunta aqui: você sabe quando o seu grupo vai multiplicar? Ele fez a pergunta perguntando para os líderes de célula: você sabe quando o seu grupo vai multiplicar? Pergunte para essa pessoa, esse líder que está do seu lado, mas pergunte para essa pessoa: você sabe quando vai multiplicar o seu grupo? Então, já tem até gente perguntando profeticamente, né? Isso aí é pela fé, irmãos, pela fé. Quantos recebem aí? Pela fé. Então, as respostas possíveis eram sim, não tenho certeza. Os líderes de célula que sabiam seu alvo, preste atenção, quando os seus grupos multiplicariam, consistentemente multiplicaram seus grupos com mais frequência do que aqueles que não sabiam. Quando eles tiveram um alvo, focaram no alvo, oraram em cima daquele alvo, a célula dele multiplicou, porque eles tinham um alvo, eles tinham uma data para multiplicação. Aqueles que não tiveram, eles não conseguiram multiplicar as células, mas aqueles que tinham, eles multiplicavam constantemente as suas células. Irmãos, preste atenção em todos os detalhes que nós temos falado, não é? Não queira fazer as coisas do seu próprio jeito, de uma forma que está na sua mente. Faça a coisa como é para fazer, faça a coisa certa como é para fazer, que Deus vai te honrar, que Deus vai trazer uma unção de multiplicação sobre a sua vida, que Deus vai fazer sua célula multiplicar várias vezes, sabe? Então comece a fazer aquilo que é para você fazer, detalhadamente, e Deus vai te dar essa graça. Então frequentemente eles multiplicavam seus grupos, né? Então nós temos que fazer isso, guiando o processo de multiplicação. Um bom supervisor irá gentilmente lembrar seus líderes sobre a multiplicação. Então, o supervisor já está com a data da multiplicação, ele vai lembrando para o líder: olha, porque esse líder é discípulo dele, está no discipulado, ele vai lembrando da data da multiplicação. E dentro da célula também já está lá o alvo, os liderados, os discípulos vão estar focando, né, na multiplicação, sonhando com aquela multiplicação. E aí ele faz uma indagação aqui: Jorge, quem você está preparando para liderar o próximo grupo? E aí eu faço uma pergunta para você: quem você está preparando para liderar a sua próxima célula? Nós precisamos preparar. Você já falou ao grupo sobre os propósitos maior da multiplicação da célula? Se você notou uma tendência à estagnação, delicadamente encorajem seus líderes a multiplicar. Então ajude-os a encontrar e preparar novos líderes. Então, irmãos, vamos encontrar dentro das nossas células, vamos preparar dentro das nossas células novos líderes, investir em novos líderes. E o supervisor é fundamental nesse processo, junto com o líder de célula, não é? Porque se Deus te levantou como supervisor, já está falando, é porque Deus te deu uma supervisão. Os supervisores, eles têm uma supervisão. Então Deus está te dando uma supervisão. Isso quer dizer que Deus está te dando uma visão além, uma visão mais longe. Deus está te fazendo visionário.
E você está debaixo dessa unção de Deus, foi delegada por Deus sobre a sua vida. É a mesma coisa de nós como pastores. Vocês não estão enxergando aqui na igreja o que eu estou enxergando. Porque Deus tem me dado uma visão muito mais além do que vocês têm visto. E por isso eu estou prosseguindo na visão e nos alvos que Deus tem me dado. Isso é tão importante que eu estou há 17 anos aqui e cada ano que passa, eu estou mais motivado a trabalhar. Você entendeu isso? Tem gente que cada ano que passa parece que é cansaço, é peso, falta de alvo, de visão, de propósito e de metas. Então, quando nós sempre temos isso, nós estamos perseguindo isso. Então, o supervisor deve ajudar a encontrar e preparar novos líderes. Muitas vezes os líderes não sabem o que procurar em um auxiliar. Eles tentam descobrir talentos, dons ou personalidades. Alguns até continuam a focalizar em características físicas. Aqui é que você, o supervisor mais experiente, prove ou provê ajuda para discernir valores espirituais. Você capacita seus líderes para verem a obra maior de Deus. Então, a visão, ela vai ser uma visão espiritual, e Deus vai estar dando essa graça. Amém? Os supervisores, irmãos, são peças-chave durante todo o processo de multiplicação de uma célula. Eles sabem em que a data que a célula vai multiplicar, e trabalham com os líderes durante o processo de multiplicação. Eles oram juntos sobre melhor opção para a multiplicação e trabalham juntos com a célula para atingir alvo de multiplicação. Amém? Deixa eu só encerrar com isso aqui. Papel do supervisor no nascimento: lançar a visão, consolidar o líder e seu auxiliar, participar no processo e encontros que levam ao nascimento do novo grupo, acompanhar de perto, estar em constante contato com o líder durante o processo, administrar, prover recursos e treinamentos para o líder. Amém? Então nós estamos na sexta atitude. Nós estamos falando de atitudes e hábitos que o líder de célula deve ter para multiplicar a sua célula, né? Então nós estamos na sexta, e a semana que vem nós vamos encerrar. Amém? Nós estaremos encerrando a semana que vem essa sequência de atitudes e características que a gente começou a falar algumas semanas atrás. Amém? Que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam colocar em prática, como nós falamos em algumas ministrações anteriores, que não adianta nada nós estarmos ouvindo, não adianta nada nós estarmos anotando, não é? Se nós não colocarmos em prática. Então, coloque em prática tudo isso que você está aprendendo, que vai funcionar, não é? Eu dei até um exemplo, que se você vai a um médico e ele detecta qual é o seu problema, e aí ele passa o remédio para você, e ele diz que você tem que tomar esse remédio 3 vezes ao dia. Aí você compra o remédio, coloca em cima da mesa, aí de manhã você vai lá dar uma olhada, sai, meio-dia você vai lá dar uma olhada e sai, à tardezinha você vai lá dar uma olhada e sai. Esse remédio vai ter algum efeito? Você precisa o quê? Tomar. Então tudo isso que tem ensinado aqui para você, que você tem se alimentado, coloque em prática, que você vai ser um dos maiores líderes de célula dessa geração. Pode ter certeza disso. Ninguém vai te segurar, mas coloque em prática tudo isso em nome de Jesus. Amém? Colocar no seu caderninho de oração, interceder e orar nome por nome. Deus vai estar
sobre a sua vida, em nome